10h54, aqui na manhã da Sintonia FM na 87.9. Estamos há praticamente um mês do aniversário de 62 anos de emancipação do município de Fumirim. A programação já começa a ser divulgada e nós vamos relembrar aqui um pouco da nossa história com música. Mas os alunos fomos shopping ali, era bonito se tivesse ainda, foi desmanchado, que eles plantavam fumo antigamente. Eu me lembro ainda, eu nasci ali no Paialzinho Velho, e ali é onde que sobe a estrada, tinha um trilhozinho ali para cima, daí vinha às vezes um monte de javali. Gritavam. O pai dizia para a mãe e para nós: corre dentro de casa, pode ter um tigre atrás. Nós corria, apertava a porta assim do ranchinho, pequeno. Medo do tigre que vinha atrás. Era tempo bonito, era tudo assim simples, mas era bonito, meu Deus. E aqui no meio do mato era bonito de ver, até de manhã eu tinha medo, tinha passarinho de todo tipo que cantava e me acordava aquele barulhão, até tinha medo, até me acostumei, né? Era muito lindo. Permita, meu Deus, que eu morra cantando, ao pago entoando canções regionais, que eu parta feliz, alegre acenando aos campos e às várzeas dos pagos nadais. Os moradores chegaram aqui por volta do final da década de 20, início da década de 30. Os dois primeiros moradores então, na época, Vila Harmonia foram José Bogoni e José Jorge, que era o representante da companhia colonizadora. Meu avô, em seguida, permaneceu aqui como representante, corretor de terras da companhia colonizadora. E a empresa, Mosele, Everly, aquela empresa lá, Arns, era uma empresa de 3. Era Mosele, Everly. Depois tinha Grisa. Como? Empresa Grisa. No ano 45, ela tinha bastante vegetação, bastante madeira. Era aprazível, né? Porque não havia os moradores ali, mas ainda eles tinham bastante coisa para desfrutar, né? Foi comprada terra, que nós viemos aqui morar aqui em Santa Catarina, lá tinha só 2 quartas de terra, morava pertinho da cidade, e foi comprada aqui 3 colônias, e depois trabalhar na roça, plantar trigo, milho, feijão. E quando a casa estava pronta, e tinha a roça, e então veio para lá, e depois foi arrumado o caminhão para nós vir, caminhão movido a carvão. E demorou, saímos de lá dia 12 de abril e seguimos aqui, descarreguemos a mudança lá no fundo, onde que mora o Zuanazzi agora. Aquela vez era a família Panho, e era 7 meses que não chovia. E quando dia que descarreguemos a mudança, de tarde começou a desandar a chuva e foi uma semana para trazer a mudança para cá com carroça de boi dos Belém. Nós viemos de Nova Bassano para cá com um caminhão. Nós demoramos, um dia e uma noite, eu acho que foi, para chegar aqui. Estradinhas estreitinhas, foi difícil. E o que levava no caminhão? Tudo?
No caminhão a gente levou o principal, móveis, comida para ter para os primeiros meses, no caso arroz, feijão, farinha, essas coisas. Mas meu pai veio lá de Santa Cruz do Sul com um caminhãozinho pequeno, ele queria trazer um pouquinho mais de coisa junto. E daí disse que pela viagem, de repente, demorou mais do que eles podiam. E daí demoraram 8 dias. A mãe contava para nós, ainda agora que eu já sou adulta, a mãe contava e chorava. Ela dizia que as duas criancinhas choravam, pediam uma coisa de comer e tinha acabado a comida. Daí lá para Marcelino Ramos, diz que o motorista disse de noite, eu estou enxergando uma luzinha lá no mato, Daí ele parou, ele foi lá pedir comida. Fez eles levantar, daí eles tinham um pouquinho de comida para as crianças. Mas para eles foi sofrido, mas eles acharam tudo bonito, tudo normal. Diz que num caminhão, mas naquela época os caminhões não era caminhão do tamanho que tem hoje, né? Diz que veio 3 mudanças de lá do Rio Grande. A do nono, de 2 irmãos dele, acho que era. Daí vieram até Arabutã com essa mudança e dali para cima eles tiveram que carregar nas costas. O pouco que trouxeram de Arabutã para cima tinha que ser nas costas porque não tinha estrada. Nós fomos morar linha, agora não sei dizer linha, dizia Arranca-Toco, mas é linha Lajado Manso. Assim. Vocês vieram do Rio Grande do Sul? Sim. Tá. E por que vieram para Santa Catarina? Por causa que tinha todos os irmãos para cá e o pai não quis mais ficar lá, né? Ficava sozinho, né? É o nono que veio primeiro para Lindóia. Daí ele veio para Lindóia, daí os filhos vieram tudo para cá. Eram 6 irmãos. Vieram tudo para cá e 3 irmãos. Também vieram tudo. Daí viemos morar tudo aqui. Lindóia, Pumirim. O meu pai veio do Rio Grande do Sul, morava na casa da avó. E aí ele pegou uma parte da sua herança e veio para cá com um caminhão para transportar madeira lá de São Rafael para Marcelino Ramos, que eles faziam as balsas que iam para o Rio Grande do Sul. E aí o meu pai veio com o caminhão, só que quando chegou aqui não tinha asfalto, não tinha estrada boa, é tudo estrada de terra. Quando chovia, eles ficavam até 8 dias trancados nas estradas. Aí eles começaram a ter prejuízo. Daí meu pai vendeu o caminhão, trocou por terra e foi trabalhar na agricultura. Primeiro em linha católica, moramos 6 anos lá. Depois viemos para o resto. Os pais dela tinham vindo antes morar aqui, né? Os 9. E aí depois o pai e a mãe vieram. Era atrás deles, porque disse que a terra era muito boa aqui, né? Aí vieram para trabalhar aqui. A gente lembra mais do que eles contavam, sim, né? Que foi difícil no começo, né? A casa onde eles moravam era toda aberta as paredes. Se chovia, a chuva passava de lado a lado. Fresta. Frestas. A chuva passava de lado a lado. A gente morou numa comunidade onde havia uma rodovia de chão, naturalmente, né? Mas que trazia do Rio Grande do Sul para o Paraná muita imigração. Às vezes 2 ou 3 mudanças durante o dia passavam, que oriundas do Rio Grande do Sul para o estado do Paraná. Então, o meu avô veio do Rio Grande do Sul. E dentre as várias atividades assim que ele desenvolveu desde o início da sua chegada aqui, uma delas foi de professor. Ele foi o primeiro professor da Vila Harmonia. Ele lecionou nos anos de 1933 até 1939 na escola que existia na época, Elísia Correia. Esse é o registro da escola, então, Elísia Correia, onde nós temos aqui à frente o professor José Bogoni, à frente dos alunos, aí, aqui a bandeira do Brasil hasteada, e uma coisa que chama a atenção,
é a forma da construção da escola, né? E principalmente dá para ter uma ideia da quantidade de mato ainda, né? Núcleo que existia naquela época. Estamos falando de 1930, dos anos 30. Ele foi professor de 33 a 39. E a quantidade de alunos, filhos, netos dos nossos primeiros colonizadores. O meu avô veio tinha um irmão aqui em Serrinha e vieram para cá, viram que aqui a terra era muito boa, porque plantava, produzia muitas coisas e a agricultura, né? Roça. E daí o meu avô voltou para lá para o litoral, lá em Almiller, e forçou até que meus tios que de lá e o meu pai trabalhava na mineração de carvão, e resolveram de vir para cá. Daí compraram as terras e viemos de mudança. Veio 2 caminhões com 4 famílias em cima. Bem no início, quando tinha mato, tinha um balcão grande, uma construção comprida, assim, grandona. Daí as mulheres e as crianças ficaram lá. E os homens vieram aqui para dentro, derrubar mato e tudo. Uns 3 meses, eu acho, né, Ciro? Acho por ali, sim. Esse era o barracão que a senhora está falando, era o barracão dos imigrantes, então? Dos imigrantes. Tinha toda a família que nem se conhecia, mas todo mundo era amigo, se faziam amizade. Era o barracão dos imigrantes. As mulheres e as crianças ficavam lá. Sim, e os homens iam derrubar mato. No começo derrubamos mato, que era puro mato quando nós viemos morar aqui, né? Então foi derrubado tudo, amassado, roçava com a foice, depois derrubava tudo amassado, e o serrote em 2, derruba as árvores maiores. Como é que era a mata de pinheiros na época? Era bastante grande aqui. Aí aqui para o Mirim aqui não era tanto, aí para o interior, aí bem na fora do Mirim tinha bastante pinheiro. Pinheiro tinha até 1,20 m de grossura no pé. 20 metros de altura, mais. Pinheiro de copa ainda. Na época, depois começou grápia, começou outras madeiras, senão era pinheiro de copa. Ia pegar, aqui era só pinheiro que tinha, em volta, mas acabaram. E aqui, quando eu era pequena, vinha da Argentina turma de homens, com uns 10, 15 juntas de boi, largavam aqui no potreiro do meu pai. O pai já tinha esse potreiro aqui na beira do rio. E nós não podíamos ir para fora de medo daqueles boi. Era boi mineiro gigante, e eles derrubavam o mato ainda, madeiras do mato, e levavam para a Argentina. Eles que levavam no rio Uruguai e faziam aquelas coisas lá. Trazia as tropas vinham, né? O pai dizia, agora vem o gado, se esconde. Sim. Kampfried. Sim. Fomos 2 anos, quase 2 anos em Pedra Branca morar. Que o falecido tinha sociedade de uma serraria. Era, vamos supor, a serraria era perto do rio, né? Então as toras, as coisas eram em cima, no alto. Daí restava para baixo com os boi. Era bastante pinheiro, né? A melhoria era dali dos morros, né? Ele tinha 6 juntas de boi. Tinha um empregado, né? Que levava as toras para baixo. Daí restava para baixo com os boi. Ali era tocada a água, né? Era máquina, era vou te dizer como não sei como é que se chama, uma roda grande que a água empurrava, né, com a força, serrava a madeira. No começo derrubamos mato, que era puro mato quando nós viemos morar aqui, né? Então foi derrubado tudo, amassado, roçava com a foice, depois derrubava tudo amassado, e o serrote em 2, que derruba as árvores maiores. Era quase tudo mato, né? Tinha que tirar, né? Derrubava o mato com o machado.
Depois fazia as casas. Mas nem sei, nós viemos, já tinha uma casinha ali. Tinha poucos moradores. Tinha poucas casas, né? Tinha igreja, acho que o hospital. Né? Era pouca coisa, né? Era pouca coisa. E poucos moradores. No começo, era acostumado tudo de enxada. Que começava a derrubar a mata, tudo de enxada. E eu fui ajudar o vizinho lá, plantei uma meia, 2 sacos de trigo, tudo na enxada. Roda os tocos, roda os pau. Aqui a divisa passa lá daquele pinheiro. Nós tinha roça daqui da estrada até lá atrás do muro, tudo a muque, né? A muque. É um pouco quarado, um pouco ensada, começava mês de agosto e até terminava a época de plantamento, depois começava a limpar. Era agricultura, mas a agricultura braçal. Não tinha máquinas, não tinha nada, trator, coisa assim, ceifadeiras. Era tudo feito no braço, com junta de bois, com arado, com carroça. E o milho que produzia engordava porco, né? Engordava suínos. E uma parte do trato que era obtido ali nas lavouras era para manter a criação. Junta de boi tinha que tratar, o cavalo tinha que tratar, a galinha tinha que tratar, porco, tudo. Então, boa parte da produção era consumida ali. O que plantava na roça? Milho, feijão, arroz, gasto, né? Eu plantava as coisas de comer. Em primeiro lugar, feijão, eu sei, aqui na beira do rio, o pai tinha reginho ali na beira do rio era tudo feijão, a mãe sempre conta. Plantava feijão, as coisas de comer. E milho, tinha algum? Milho, sim, milho. Plantava de tudo. Né? Milho, feijão, arroz, trigo, tudo. Tinha umas galinhas, uma vaca. E tudo era colhida a semente daquilo que plantava. Para ir no moinho, tinha moinho, então a gente debulhava as espigas de milho à mão, levava o milho no moinho para fazer a farinha. O arroz também nós tinha caixões grandes no porão, que lá guardava o feijão, daí o feijão sem limpar. Batia com manguá, né? A gente batia o feijão. Mas era milho, né? Daí feijão, essas coisas, mandioca mais pro gasto, né? Trigo nós plantamos por 1 ano, 2 só, depois não plantamos mais. E essas coisas pequenas para comer. Começava a derrubar mato para começar a plantar e colher de novo, né? Daí ela dizia sempre assim, que diz que o feijão que eles levaram de lá, carunchou. E daí ela disse que eles tinham que cozinhar e comer aquele feijão, mesmo carunchado. Ela disse, de lá da roça a gente sentia o cheiro do feijão carunchado, cozinhando, e era o que tinha que comer. No ano 48, que eu falei, eu já tinha 12 anos. Comecei na roça, junto com meu pai e meus avós. Nós era trigo, milho e porco. Só que na época não podia ter muito, tendo 8 ou 10 criadeiras era bastante, porque tinha que criar e engordar. A gente primeiro não tinha criação de porco daqueles de raça, né? Era solto, não... E vocês chegaram a criar de raça? Sim, aqueles vermelho. Tinha porco, tinha vaca de leite, para o gasto, sabe? Não é que nem hoje que se tem vaca, o leite vai para o comércio. Naquela época era produzido, tirado o leite e era feito queijo. Era consumido na família. A gente tirava leite, fazia queijo, fazia tudo em casa, ponto. Não tinha onde mandar fazer as coisas. Fazia biscoito, era tudo em casa. E tudo no fogão a lenha. E tudo sem eletricidade, entendeu? Naquele tempo era com aquelas velhinhas que acordava de manhã com o nariz cheio de tanto respirar aquela fumaça ruim. Essa foto conta a história do começo da minha vida recém-casada, que eu vim morar nessa família junto com meu esposo, com meu sogro.
que a gente subia o morro todo dia com essa carroça para a gente levar os produtos para cima, para plantar, era milho, era feijão, era adubo. E daí a carroça que levava e com os bois a gente lavrava e preparava a terra para o plantio. E assim foi há muitos anos. Daí uma época ele lavrava numa terra que era cheia de cipó, e daí eu acompanhava com a enxada e puxava tudo para fora o cipó para não se pegar embaixo, porque era um inso que não morria. E assim a gente está lutando, trabalhando até hoje. Eu gosto de fazer o que eu estou fazendo, de morar aqui no interior, de cuidar dos meus bichinhos. A gente passou por dificuldade, mas não sei, a gente fazia tudo assim, sem pensar que era difícil. Chegava final da noite, a gente estando cansado de ter conseguido fazer aquilo que precisava, era uma alegria, era uma realização. Né? A gente trabalhou ali como tinha porco, tinha galinha, tinha gado, as vacas de leite. E ela comprou uma dúzia de ovo para botar chocar. E daí a dona Olinda Nicodem, que morava aqui perto também, emprestou uma choca para chocar essa dúzia de ovo para a nona começar a criar as galinhas. Para daí depois ter, né, Era miséria, a mãe sempre contava, ela disse, hoje em dia falam que tem miséria, ela disse, miséria era o que nós vivemos na nossa infância, ela disse, hoje em dia não existe miséria. Tem que contar que era muito sofrido na época. O mais era que não tinha coisa nenhuma, né? Era tudo a muque. E eu ainda me lembro que consegui derrubar o mato também. Aí era um carreiro, né? E foi abrindo. Todo ano a gente tinha que fazer 10, 12 dias para arrumar a estrada. Todo ano, mês de janeiro, era aquilo. Mas os primeiros anos, os colonos tinham que abrir as estradas. Um com arado, lavrava no barranco assim, e os outros com enxadas, 10, 15, puxava a terra para baixo. Sim, eu sei que, meu Deus, o que os colonos fizeram, trabalharam até em Pomeríndia. E era obrigado, cada colono. Tinha que pagar os dias da estrada, né? Sim, quem não trabalhava era pagar. E roçar a estrada, era obrigado. 2 metros na beira da estrada, era sagrado, sagrado. Anos e anos que o colono tinha que roçar na sua terra. Era uma picada, para dizer, né? Tudo amor que eles faziam, né? Tinha que cascalhar amor, levar cascaia com os carinhos e tudo assim. E nós abríamos a estrada com o boi, com o arado. As pedras, tinha gente que furava a pedra, botava dinamite dentro e daí estourava. Se era pedra grossa, né? Sim. As finas a gente tirava, né, mesmo. As grossas tinha que furar elas e botar dinamite. Bem, quando foi abertas as estradas, aqui para baixo do Retiro, aqui embaixo, São José, fora daqui, a comunidade ia com picareta e pá, onde tinha uma sanguinha, um buraco, abria um valo, e alguém com boi derrubava uma árvore bem comprida, de madeira de lei, e atravessava 2 árvores assim, depois com o serrote fazia uns pau compridos e atravessava em cima assim, para fazer um bueiro. Estava 2 árvores assim. Depois atravessava, fazia com o serrote, porque não tinha coisa, você não tinha nada, tudo no braço, né? E depois enchia de terra, uma picareta, uma pá. As pontas eram de madeira, quando chovia muito, tinha o val. Tinha assim que levavam pedra, jogavam pedra dentro do riozinho, do rio,
Aí tu passava, dava a cavalo. Se era meio altinho, daí tu passava a cavalo, tu botava na garupa, te levava pro lado de lá, depois passava pro lado de cá. Naquele tempo era tudo difícil, né? Não tinha mobilidade para buscar alguma coisa na cidade, só a cavalo ou de carroça. Aí no moinho ia de carroça ou a cavalo. Era tudo assim. A estrada passava mais a cavalo, assim, é coisa que foi dada uma azeitada. E como foi aberta tudo a picareta. Eu, já quando que tinha 15 anos, comecei a ajudar. Então, todos os anos tirava um pedacinho. Até do ano 50 entrou o primeiro caminhão. E veio bem, tudo mais. Até os donos do caminhão, ele elogiou a família, disse, vocês trabalharam e tudo mais. E todo mundo ia trabalhar. Que nem na estrada, que nós para abrir uma estrada para ir para o que não tinha máquina Concórdia, a gente fazia os dias de estrada. Tinha os responsáveis que marcava, tu ia trabalhar um dia, ele marcava o dia que tu ia trabalhar. Aí meu pai era o capataz, que pegava cada agricultor e sabia quantos de terra cada um tinha, conforme a quantia de terra tinha que dar tantos dias de trabalho para uma estrada. Abria as valetas, fazia os bueiros. Aí o meu pai, ele que anotava tudo, então ele ia para Concórdia, naquele tempo eu acho que o prefeito era Fioravante Massolini. Aí ele pegava um caderno, anotava de cada agricultor sua quanta de terra, quantos dias de trabalho, e ele que organizava, que marcava os dias para ir trabalhar. Então eles abriam as valetas, tiravam as pedras da estrada, faziam os bueiros, né? Então ele marcava o dia, fulano, ciclano, trabalhou. Então era um trabalho que se fazia para a prefeitura, para o Sim, que era obrigatório. Era obrigatório. Sim, e era para o nosso bem, porque era para nós ter a estrada, para ter saída, levar nosso produto. Então eu já daquele tempo, eles já me deram um bloco, quem ia trabalhar na estrada não estava, fulano, ciclano, veio trabalhar, tal, entregava nas prefeituras. E daí ele ia com aquele recibo, aquela notinha do bloco, da prefeitura não pagava a taxa de lotereiro. Assim. Então meu pai anotava tudo num caderno, depois cada um dava seus dias de estrada e depois levava na prefeitura para o prefeito ver que cada um cumpriu o seu... Era tudo na confiança. E tudo certinho, dava tudo certinho. Aí e o pessoal confiava no meu pai, porque se fosse um dia, quando era um dia muito ruim, que chovesse, coisa, não vamos fazer tal dia que dá para nós trabalhar, fazer uma coisa bem feita, ou então vamos só de tarde, porque de manhã tem que colher aquele milho, tem que fazer aquela roça, aquilo. Então eles se combinavam de como tinha que ser feito. Era assim, tudo era uma época boa de se viver, era uma época boa de se viver, era uma época ótima de se viver, porque era assim, empatia para tudo. Tinha empatia, né? Tinha empatia para tudo, né? Se a gente matasse um animal, a gente matava porco e tudo, fazia linguiça, fazia queijo, fazia banha e tudo, aí cada vizinho ganhava um pedaço de carne, porque quando eles fizessem, eles mandavam pra gente, entendeu? Era tudo assim, a mesma coisa com o queijo. Você não tem muito leite, agora não pode fazer queijo, então tu pega queijo aqui, depois nós pegamos o queijo de você. Chegava uma família que tinha poucas condições, tinham ajuda das pessoas. Iam visitar, ver se precisava alguma coisa. E todo mundo se conhecia. Se chegasse uma pessoa que era estranha, a gente procurava saber, um perguntar para o outro, quem que é? Queria saber, né? Tinha que saber quem era, de onde veio, o que fazia essa pessoa. Um se ajudava, o outro ninguém pensava em cobrar nada, não cobrava também, né? Um ajudava o outro, era maravilha, né? Desse ali eu tenho até saudades, de bonito que era. A mãe fazia pão de milho, carneava no forno, carneava assado, né? Tinha que levar, as crianças tinham que correr lá, levar lá, longe mora um morador. Levavam pão de milho para ele, para o outro levavam a carne de porco. Sim. A cabeça de porco era uma festa, quando vinha alguém trazia a cabeça de porco. Mas um ajudava o outro. Escutava que tinha vindo um morador novo, iam lá visitar ele.
Nos domingos de manhã, vinham os caminhões de Serrinha, de Bonito, de São Rafael. Eu trazia as pessoas na missa aqui, em cima da carroceria do caminhão. Era família completa, criança de colo, criança que ainda precisava ser puxada pelo né, acompanhar. As famílias eram grandes. A maioria das famílias com 5, 6, 7, 10 filhos. Famílias grandes, que dizia que precisava mão de obra, né, na roça, no interior, com animais, plantação. Então eram bastante filhos. Ali era o seguinte, né, essa família era meia grande, tinha que ter o sobrado para fazer quarto para dormir, que nem nós morávamos lá em Alto Capitão, lá embaixo. Meu pai construiu uma casa com porão, tinha o vinho, tinha tudo de pote embaixo, fabricar vinho, e em cima da cozinha, com um quarto, 3 quartos, depois tinha escada em cima, daí tinha mais 4 quartos em cima. Tinha porão, a casa, e tinha sobrado em cima, uma parte da turma dormia lá em cima, alguns no porão, era 3 andares a casa. Precisava para dar conta de abrigar todo mundo. Nos domingos, na parte da tarde, se reunia a rapaziada lá, juventude, e até por sinal um Romani, o Sadi Romani, que é o filho mais velho da família, ele tinha uma gaitazinha pequena de botão, e ele tocava ali, era a diversão da rapaziada, a minha diversão inclusive, porque eu participava. Meu pai era autodidata em música e passou esse conhecimento para todos os filhos. O meu pai abrilhantava os bailes de Querpa em Serra Alta, que fica aqui no município Mirim, em São Rafael, Varanal, nas localidades. Na casa do meu pai era uma festa. Vinham meus irmãos para casa, um tocava aqui, outro tocava lá, e tocavam junto lá. Vinham os vizinhos para ouvir eles tocarem. Parecia uma festa sempre na casa do meu pai, porque todos sabiam tocar música. Não ia nos clubes, ia casa particular, gaiteiro, e ali. Não tinha outras coisas. Assim, porque eu nunca fui sócio do Clube 7 de Setembro, mas eu participava bastante. Pumerim tinha aquela igreja velha, tinha 2 casas de comércio, casa de madeira simples, e tinha uma rodoviária que era mesmo lá do restaurante. E assim era coisa simples. E foi crescendo, e hoje está grande, né? O próprio andar da carruagem, com o tempo, foi mostrando o que era para fazer, o que não era para fazer, o que dava, o que não dava. Todo mundo puxando para o lado do progresso, né? Então, todo mundo participou, de certa forma, na criação do município. E hoje ele é um município muito forte, graças aos aviários, às parcerias. Aí ali, antes tempo, a Agrofranco, né, que foi começada ali, ela produziu um progresso imenso, bem estável. O pessoal se juntava para fazer as coisas, entende? E a mesma coisa era na política. Vamos botar um representante nosso daqui da nossa região. Então nunca, e Pumirim ficou sem representante. Então o representante trabalhava por isso assim vinha a luz, vinha as coisas, porque a gente tinha um representante da comunidade.
Nós daqui já tudo contente, né? Porque passar município na época não era fácil, era de meio difícil, aí conseguiram, pessoal. Conseguiram, e o povo de Pumirim estava tudo a favor, porque antes dependia tudo de Concórdia, então foi uma grande coisa. Quem assumiu até escolher o prefeito foi o falecido Vital Felipe Casarotto. E depois, então, fizeram a eleição. O Savarez, acho que aquela vez, não me lembro se ele foi candidato único. Único, né? E ele trabalhou bastante, ele comprou uma patrolinha pequena, nova e tudo, e fazia serviço bem feito, então nós ficamos admirados, não precisamos mais de trabalhar com picareta, que alívio para nós. E tinha a prefeitura numa casa velha lá, que antes era de um dentista, que ele era tal de Olivo Bernardi, e depois ele construiu essa prefeitura que está hoje, foi do tempo do Savarez. É um grande prefeito, batalhador. Eu lembro que ele era um baita de um prefeito, né? Sincero. O que deu um impulso para o novo município de Ipumirim foi a construção da barragem lá do Rio Chapecozinho, alimentou Ipumirim, alimentou Concórdia. Aquilo foi uma explosão. Porque antes da usina da Espirinha, tinha só um geradorzinho dentro de uma serraria ali em Ipumirim. Aí era uma luzinha fraca, uma luzinha ruim. Depois que veio a energia da Espirinha, aí foi diferente. Que a gente tem que trabalhar, produzir para dia de manhã ter as coisas, né? Não depender de fora, assim, né? A gente tem que fazer, que é muito melhor, né? E assim, agora estou com uma idade assim, tô feliz na vida. Saúde,
Porque o trabalho é saúde, né? Eu estou dizendo para todo mundo, jovem, que eu falo, digo, trabalho é saúde, trabalho é esporte. Isso é muito bom mesmo. E fazer o que faz, faça bem feito, né? O município era Rio Branco, Engano, depois passou a ser Ipumirim, né? E lá na nossa infância a gente viveu isso, né? Essa mudança de nomes que o município teve, né? Mas acompanhou também uma mudança de comportamento da sociedade em relação ao período em que nós vivemos a nossa infância, que era essencialmente agrícola e continua até hoje, né? Com um grande percentual de atividades agrícolas. Hoje existe no município, eu acredito que em torno de 60% do território do município hoje é reflorestado. Antigamente era menos de que 30%. Então essa emancipação veio trazer para o município de Ipumirim um desenvolvimento que está refletido hoje na economia do município, que é o caso das agroindústrias, que é o caso das madeireiras de grande porte, que atuam no município, e temos ainda a felicidade de dizer de que são lideranças do município, empresários do município que nasceram, se criaram aqui e desenvolveram o município através daquela dedicação, daquela motivação empresarial que até hoje perdura no município de Ipumirim. Eu sou Miriam Maria Bonissoni Jovelli Kenfer, nascida em Ipumirim, no ano da emancipação de Ipumirim. Então eu com muito orgulho sou ipumirinense. Em 1970 meu pai comprou uma empresa pela dívida, ele era mecânico e teve coragem de comprar uma empresa que estava muito mal, porque minha mãe era professora e ela dava a garantia do sustento do lar. Então ele teve coragem de empreender uma atividade que ele não conhecia. E a minha mãe sempre foi uma mulher muito competente e muito firme, muito valorizada, porque era uma professora muito boa. E todos hoje, os dois falecidos infelizmente, e eles fizeram história em Ipumirim. Então meu pai, quem conviveu com ele, sabia Ari Jombelli, que era um homem de uma bondade incrível, sempre pronto a participar da comunidade, o que precisasse. A minha mãe também muito companheira, foram de várias vezes presidentes de entidades de Ipumirim. Então hoje, que a gente entende Ipumirim é uma cidade muito próspera, muito boa de morar, pessoas muito boas, com energia muito boa. Então Ipumirim, ele esbanja vigor. É uma cidade alegre, é uma cidade bonita. As pessoas que vêm visitar adoram. As pessoas passam entre as fábricas, é um povo feliz, é um povo de bem com a vida. E toda a nossa empresa hoje, a gente entende que tudo é fruto do trabalho deles. A gente tem muita gratidão e tem muitas saudades deles. E aí tudo isso que esse empreendedorismo que a gente tem hoje, isso é herança e aprendizado do meu pai e da minha mãe. É o Ari Jombelli e Iria Bonissoni Jombelli. Aí em 1974 é que eu vim para cá para ajudar meu pai, que
tinha uma pequena serraria e estava começando então uma fábrica de portas. Desde então, essa fábrica de portas, ela veio se desenvolvendo, veio aumentando, e a gente, na verdade, há meio século produz esse produto que é o nosso carro-chefe ainda hoje, que se chama Sul Portas. Quando a gente começou aqui em Ipumirim, o município era pequeno, praticamente não tinha indústrias, e esses 50 anos a gente contribuiu com o crescimento do nosso município. Acredito que para os próximos, não vou dizer 50, mas acredito que os sucessores que eu consegui plantar aqui, que são os meus filhos, consigam continuar o desenvolvimento do nosso município, que ele cresça cada vez mais, econômico e socialmente. Eu acho que a minha lembrança que marcou muito quem eu sou hoje deveu-se muito à minha criação, à minha infância na comunidade de Serrinha, junto aos meus avós paternos que moravam conosco, o trabalho incansável do meu pai, da minha mãe, com a lida diária, o meu pai se dividindo desde aquela época com a vida pública, como vereador, depois como vice-prefeito, como prefeito, tentando ao mesmo tempo conciliar essas agendas, mas também ter esse momento com a família. Então, sem sombra de dúvida, a minha infância foi marcada por exemplos que me seguem até hoje. Exemplos de valores, exemplos de propósito, exemplos de trabalho, de dignidade, que sem sombra de dúvida eu levo para a vida. O que eu espero do município? Eu espero e desejo o que eu tenho certeza absoluta que vai acontecer. O povo de Ipumirim é um povo guerreiro, é um povo resiliente, é um povo trabalhador, é um povo que sabe o que quer. Ipumirim tem um potencial gigante, né, pelo que já temos hoje no município, mas sem sombra de dúvida o que fica realmente é essa crença, esse trabalho que é muito característico, né, essa vontade de produzir, que é muito característico do nosso povo. Então eu não tenho dúvida de que o nosso município ainda vai prosperar muito, vai se fortalecer muito e com certeza se tornará cada vez mais um exemplo para todo o estado de Santa Catarina. Eu sou Gilberto Tomazoni, o CEO global da JBS, uma empresa brasileira que hoje está entre as maiores produtores de alimentos do mundo. E estamos presentes em Ipumirim com uma fábrica processadora de frangos. Mas antes de tudo isso, eu sou filho do seu Arlindo e da dona Adelina. Nasci numa comunidade chamada Varanal, em Ipumirim, e cresci ali pertinho, em São Rafael. Meu pai começou como agricultor e depois virou comerciante. Foi com ele que aprendi uma lição que carrego até hoje. Para a gente crescer de verdade, quem está no nosso lado também precisa crescer. É o chamado espírito de comunidade. Isso me marcou profundamente. Meu pai sempre olhava para frente. Ele ajudou a trazer a repetidora de televisão para a comunidade. Mesmo com a imagem toda cheia de chuvisco, ver o Chacrinha na TV era uma emoção enorme. A primeira vez que eu vi televisão foi no final da Copa de 70. Um grupo de vizinhos se juntou e fomos na carroceria de uma caminhonete até a casa do seu Teixeira, na cidade de Ipumirim. Aquilo não era só ver TV, era viver um sonho coletivo. Meu pai também incentivou os pequenos produtores a criarem frango para sadia, que na época estava começando o sistema de integração, que esse setor depois virou um dos maiores do Brasil. E tem uma história que nunca esqueci. Ele emprestou dinheiro para a prefeitura de Ipumirim pagar o salário dos funcionários, porque ele acreditava que o progresso do município era a responsabilidade de todos. Minha mãe também teve um papel fundamental. Ela sempre insistiu na importância dos estudos. Aprender é o caminho para evoluir, dizia ela.
Esses dois valores, o espírito de colaboração e a busca por conhecimento, foram a base da minha jornada até aqui. E quando olho hoje para Ipamirim, eu vejo um futuro bonito. Se a cidade seguir firme nos valores que a construíram, a união e o espírito empreendedor, vai continuar sendo um exemplo de força, de comunidade e de progresso. Para entendermos como o nosso município de Ipamirim se desenvolveu desde a sua emancipação, é imprescindível que se aborde o tema do associativismo, representado de maneira exponencial pelo cooperativismo. O espírito associativista esteve presente antes mesmo da emancipação. Basta lembrar a existência de iniciativas de criação de pequenas cooperativas, como por exemplo nas localidades de São Rafael, de Bonito, de Jacutinga. Lembrar também da atualização da Associação Rural de Concórdia, que atuou mais tarde transformada na atual e consolidada Cooperativa de Produção e Consumo Concórdia, a Copérgia. E a partir da emancipação ganha força destacada a abertura dada ao Conselho Comunitário. Nas gestões municipais, desde o primeiro prefeito, ainda provisório, Vital Felipe Casarotto, seguido por Isidoro Giacomo Savariz, em 2 mandatos, Félix Bonissoni e o Dacir Zonta, onde o Conselho Comunitário e seus respectivos núcleos tiveram uma força expressiva. Esse conselho era um verdadeiro órgão estratégico, que planejava e consensava as prioridades nas quais a administração do município se orientava e executava. E o conselho e núcleos eleitos pelos membros das comunidades eram totalmente apartidários, o que não gerava nenhuma oposição ou conflitos e cobriam todo o território municipal. Pessoalmente, pude viver esse meio, especialmente no início do ano de 1977 até o final de 1988, 12 anos, portanto, na condição inicialmente de vice-prefeito e presidindo o Conselho Comunitário, e após como prefeito municipal. Essa organização comunitária foi semente que germinou e, em tempos imediatamente posteriores, deu campo para uma nova geração de cooperativas, tanto na produção agropecuária como no crédito, onde hoje são diversas as cooperativas atuantes e que congregam a grande maioria da população economicamente ativa e que, em síntese, gera um espaço com um IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, bem acima da média do país e do próprio Estado.
senhor fotografava? Era fotógrafo amador. Então, de domingo que eu saía, levava junto a minha máquina fotográfica e batia os 2 filmes por domingo. Aí eu quando que olho a fotografia assim eu me lembro tal tempo e tudo mais. E a foto é muito bom, a gente se lembra do passado, né? É lembrança que a gente nunca esquece. Lembrança é para ser lembrada, né, senhor Liban? Sim. Documento antigo tu não tem. Ah, gente, eu tinha pouco fotógrafo antigamente e também os novos, eles pensaram, eu vejo, eles pensaram, não essas coisas vale a pena, né? O que se perdeu, que vocês estão falando de fotografia? Coisas velhas. Coisa que se devia, mas os novos não dão valor para as fotografias velhas. Daí eles, o que mais quer? No fim. É pena. Tem muita coisa Dona, que a gente devia ter. Eu não achei lá, não tá lá naquela parede lá. A parte do guarda-roupa lá que tem as roupas. Vem junto, só mostro para ti aonde que eu